Bom dia, quero desejar aos meus irmãos um bom e excelente dia, debaixo da graça e da misericórdia de nosso bom Deus. Que tenhamos assim uma semana abençoada e agraciada debaixo da proteção do nosso bom Deus. A palavra hoje é em Reis, segundo a Reis, capítulo 20, de 1 em diante, aonde o rei Ezequias, ele estava com uma doença, estava com uma enfermidade, e esta doença levaria ele à morte. O Senhor levantou o profeta Isaías para que desse um recado a ele, que ele se programasse, que ele se organizasse suas coisas, deixasse tudo em ordem, que aquela doença era para a morte. E assim o profeta Ezequias fez, levou essa mensagem ao rei, e o rei, recebendo essa mensagem, ele virou para a parede e clamou ao Senhor, chorou muito, porque ele era um rei que ele era obediente ao Senhor, ele fazia tudo estava alinhado com a vontade de nosso bom Deus. Todo o trabalho dele que ele fazia estava alinhado à vontade do nosso bom Deus. E no versículo 6, no versículo 2, ele diz assim: Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembre de como sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade e com o coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez. Volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga assim: Assim diz o Senhor, o Deus de seu pai. Ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas, e vou curá-lo. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida. Ou seja, o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e ouviu o clamor, ouviu as lágrimas, e por ele ser um rei obediente à vontade do Senhor, estava alinhado à vontade do Senhor, o Senhor teve misericórdia dele e acrescentou mais 15 anos de vida para ele. E também curou as suas enfermidades. E ele ficou em dúvida como era que ele ia saber que há 3 dias ele estava curado. Então ele com o profeta Isaías conversaram, e ele disse: Como é que eu vou saber que eu estou curado? Isaías clamou ao Senhor e disse: o relógio do sol, ele vai sinalizar 10 pontos para a frente ou 10 pontos para trás. Você vai querer que ele sinalize como? Que o Senhor sinalize para você como? E Ezequias disse: Eu quero que ele sinalize 10 pontos para a frente. E assim o Senhor fez. E assim foi um sinal que ele teve que estava curado. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor faz assim conosco. Ele nos dá sinal. E muitas vezes nós estamos tão ocupados com o dia a dia, com as adversidades, com os afazeres do dia a dia, que a gente passa despercebido os sinais que o Senhor está nos sinalizando. Muitas vezes aí nas nossas orações: Senhor, me dá um sinal, eu quero um sinal, que o Senhor me mostre o sinal. E muitas vezes Ele está nos sinalizando e a gente não está percebendo, mas Deus é tão misericordioso que Ele conhece os nossos corações, a vontade e o desejo dos nossos corações, que Ele nos responde.
Se estamos alinhados à vontade dele ou não, ele responde. E ele faz de tudo para que a gente esteja alinhado à vontade e ao propósito dele. Às vezes ele usa um louvor, usa um profeta, usa quem ele quer, uma criança. É uma mensagem, seja na internet, seja em um louvor, em uma música, mas ele sempre está sinalizando. Antes, né, nessa época que ele usava os profetas, né, com esses sinais, era uma forma que os profetas vinham sinalizar para as pessoas que Deus queria, tinha um propósito, né? Para o povo de antigamente, tinha os profetas. Hoje nós temos muitos e muitos outros sinais, outras pessoas que nos sinalizam. Uma criança, uma música, como eu já falei, para não ser tão repetitiva. Então, que a gente fique atenta aos sinais que o Senhor está nos dando. Deus usa muitos sinais e principalmente para os seus filhos. Deus quer realizar os sonhos e o desejo do coração dos seus filhos, porque Deus é um Deus amoroso, Ele é cuidadoso. Oh, meus irmãos, que vocês, tudo aquilo que vocês têm vontade no coração de vocês, vocês botem a presente no altar do Senhor, que o Senhor faz. E recomendo também para que vocês, além dessa vontade, desse desejo que vocês têm no coração de realizar algo, que vocês botem isso no altar do Senhor, como eu já falei, e ore todos os dias por esta causa, que no tempo do Senhor Ele responde. Assim, essa dica não é só para vocês, eu faço isso também. Todas as vontades que eu tenho, os desejos do meu coração, que eu sei que está alinhado com a vontade do nosso bom Deus, e é do meu coração, eu peço ao Senhor e oro todos os dias, e o Senhor nos dá resposta, Ele me dá resposta, Ele usa os profetas, Ele usa sinais, Ele usa mensagem, Ele usa o pastor, tantas e diversas, e Ele também sinaliza o meu coração. Ele sinaliza o meu coração, os meus pensamentos, porque o coração é os nossos pensamentos. E às vezes no nosso dia a dia realmente a gente fica desse jeito, ocupada, tão ocupada ou preocupada com a situação que a gente não percebe os sinais do Senhor. E todas as vezes que o Senhor sinalizar alguém para dar uma profecia, falar algo a vocês, daquilo que vocês estão pedindo, vocês ficam na de vocês, fica em silêncio, que o Senhor está trabalhando, que muitas vezes a gente recebe também a profecia e a gente comenta, faz comentários com os nossos de casa, com os nossos familiares, com amigos, e ali atrapalha o trabalhar e o agir do nosso bom Deus. Então, que nós estejamos atentos aos sinais do Senhor, porque Ele é um Deus que realiza sonhos, é um Deus de propósito, é um Deus que quer nos abençoar, Ele é um Pai abençoador. E que esse tempo que Ele acrescentou para Ezequias, que Ele venha nos mostrar para a gente a boa vontade e agradável dEle, porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Oh, meus irmãos, que vocês tenham um bom e excelente dia, um dia abençoado debaixo da graça e da misericórdia de nosso bom Deus, que estejamos debaixo das asas do Onipotente. Um bom e excelente dia, Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês e até o próximo vídeo.